Another day is dawning, a new song on the air. A brand new hope is forming, adventure take me there. Oi pessoal, vídeo novo na área e esse é muito especial porque é o começo efetivo de uma websérie que eu pensei muito em função de vocês que sempre vêm até mim falando que são estudantes de jornalismo ou que pensam em fazer jornalismo e aí tem dúvidas, tem curiosidades. E aí eu pensei nessa série que eu pretendo contar um pouquinho pra vocês do que é o jornalismo, de como é a minha história com o jornalismo e como é que é a profissão em si no dia a dia de um profissional, que eu acredito que vai ajudar. E aí eu pretendo, ao longo dessa websérie, contar um pouquinho pra vocês de cada detalhe disso, tanto do dia a dia quanto da minha vida enquanto jornalista, e esse é o nome, né? Minha vida de jornalista. Nesse primeiro episódio eu vou contar pra vocês como eu escolhi essa profissão. Na verdade, eu costumo dizer que o jornalismo me escolheu. Não tinha como, eu parando pra pensar assim, eu vejo que não tinha como eu ter outra profissão. Eu sou filha de comunicadores, meu pai é publicitário, minha mãe jornalista, e ao longo da vida da minha mãe, da minha infância inteira, eu sempre estive muito do lado dela. Várias vezes eu ia com ela acompanhando no trabalho, ia pra rua fazer matéria, outras vezes eu ficava dentro do estúdio, na emissora, junto com ela enquanto ela trabalhava, esperando ela acabar. Quando não tinha como eu estar perto, eles me botavam dentro de uma ilha de edição, nunca vou esquecer isso. Na época eram ilhas enormes, máquinas enormes, e aí eu ficava lá dentro assistindo Xuxa o dia inteiro, enquanto a minha mãe trabalhava. Então assim, dormia em banco de emissora, estar dentro de emissora de TV foi realidade da minha infância. Fora que na minha personalidade também, eu lembro, desde pequenininha em casa, eu tinha um gravadorzinho, não sei se quem é da minha geração vai lembrar que existia um gravador, um brinquedo que era um gravador, tinha um microfonezinho, e aí eu vivia com aquele microfonezinho entrevistando as pessoas pela casa. As minhas brincadeiras já remetiam a isso também. Mas, mesmo assim, nessa época eu falava que eu queria ser médica. Até que eu cheguei na 7ª série, que eu fui estudar o corpo humano mesmo, e eu vi que não tinha nada a ver comigo. Eu falei, gente, se eu já odiei dessa forma, eu já tive tanta dificuldade de entender e decorar nomezinhos e tudo na 7ª série, imagina uma faculdade de medicina. Realmente não é pra mim. E aí eu passei a reparar o que eu gostava, né, na escola, no meu dia a dia. Eu gostava de línguas, falar inglês e espanhol. Inglês sempre foi uma coisa que meu pai fez questão desde pequenininha de me botar para fazer curso. Isso faz toda a diferença na minha vida profissional. Aliás, hoje em dia, muita gente fala, inglês é diferencial. Hoje em dia não é mais, né, gente? Hoje em dia, inglês é básico para um jornalista. Já aviso a vocês que têm interesse nessa profissão que corram atrás se ainda não correram, porque o inglês é fundamental. E eu gostava de português, amava escrever, amava fazer redação, por exemplo, e eu amava escrever, amava a língua portuguesa em si, ainda adoro. Gostava muito de história, e o jornalista nada mais é do que um contador de histórias, né? Eu amo história ainda. Inclusive, quando eu viajo, eu sempre faço questão de mergulhar na cultura daquele país, de entender tudo que já aconteceu, o que já foi vivenciado ali naquele lugar. Então, são coisas da minha personalidade que eu falei, bom, juntando todas não tem como fugir. Minha mãe nem esperava por isso. Muita gente fala, foi a sua mãe que quis que você fosse. Imagina, ela ficou super feliz e honrada, lógico, quando eu disse pra ela que a minha decisão era de seguir os passos dela, de ser jornalista, e ela, óbvio, sempre foi, ela sabe disso, minha inspiração é até hoje. Minha mãe é a minha primeira e principal crítica e fã, então é a pessoa que me dá os toques. Ela assiste todo dia meu trabalho, ela me dá feedback sempre, ela fala, foi muito bom aquilo, eu tenho que melhorar isso, preste atenção naquilo. Então, assim, é a pessoa que é a minha referência até hoje, mas ela não me influenciou na decisão no sentido de me indicar que eu fizesse isso. Foi uma coisa que foi minha mesmo e que me realiza completamente. Desde que eu entrei na faculdade, que eu comecei a viver isso no meu dia a dia, eu vi que aquilo que eu senti era verdadeiro mesmo. Eu não me imagino sendo outra coisa, não me imaginaria em outra profissão que não no jornalismo.
Eu amo o que eu faço e esse é o que eu indico pra todo mundo, né? Que sempre faça o que ama, porque é isso que vai te levar a passar por todas as barreiras, a superar todos os desafios e fazer valer a pena a sua vida, porque, querendo ou não, o nosso trabalho ocupa um pedaço grande da nossa vida, né? Então, se a gente tá fazendo aquilo que a gente ama e se realizando, isso já é um grande passo para nossa felicidade. Então esse foi um pouquinho da minha história. Ao longo dos capítulos dessa websérie, eu vou contando muito mais para vocês aqui na minha fanpage do Facebook. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, me deem sugestões. Tudo aqui é feito pensando e para vocês e por vocês também. Então, até a próxima, que Deus abençoe vocês. Another day is dawning, a new song on the